Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos dando continuação à nossa série de estudos sobre compreendendo a unção. Eu quero dizer que a glória não é para mim. A glória maior, toda a honra e toda a glória é para Deus e digamos assim, os louvores, o mérito é para um homem de Deus que já está no Senhor, e ele foi um grande evangelista, um grande servo de Deus chamado Kenneth Hagin. E eu, lendo o livro dele, eu vi tanta coisa boa que eu pensei assim, eu vou passar também para os meus irmãos, eu não posso ficar com isso só para mim, porque seria um egoísmo até desagradável a Deus. Eu penso assim, seria um egoísmo desagradável ao Senhor eu ficar de posse de um tesouro tão precioso como esse, que foram os livros do reverendo Kenneth Hagin, e não passar para outras pessoas o conhecimento que eu adquiri através dos seus livros. Então, muita coisa que eu vou falar, digamos assim, praticamente tudo que eu vou falar tem a ver com a instrumentalidade deste grande homem de Deus que já está com o Senhor. E nós falamos sobre a unção individual, e nós tivemos 2 vídeos falando sobre a unção individual. Agora nós vamos falar sobre a unção por dentro. Lá em 2 Coríntios, capítulo 21, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22, nós encontramos a palavra de Deus dizendo assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, e vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes o conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ele vos ensinou. Essa é a primeira carta de João, já é o apóstolo São João escrevendo, na primeira carta de João, no capítulo 2, versículos 20 e 27. Versículos 20 e 27. Dizendo que nós também possuímos a unção que vem do Santo, e todos temos conhecimento. Quanto a nós, a unção que dele recebemos permanece em nós, e não temos necessidade de que alguém nos ensine. Mas como a sua unção nos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçamos nele, como também ele nos ensinou. Então nós estamos aqui recebendo uma lição preciosíssima sobre a unção dentro de nós, a unção por dentro, a unção que está guardada dentro de você, que foi derramada dentro de você. Então todo crente tem a unção que permanece dentro dele, porque o Espírito Santo entra em nós no novo nascimento. Lá em Romanos 8:9 diz, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós não estamos nos referindo a sermos batizados no Espírito Santo, ou sermos cheios do Espírito Santo, conforme a linguagem bíblica. Aquela experiência é outra experiência separada do novo nascimento. São 2 experiências distintas. Crer em Jesus Cristo, aceitar a Cristo Jesus, uma unção entra em nós. Entrou em você, se você já creu em Jesus Cristo. Se não creu, corre, creia logo,
Confessa o nome dele como teu Senhor e Salvador. Se já creu, uma unção de filho ou de filha já está dentro de você. A experiência do batismo com o Espírito Santo é uma outra experiência. São duas maravilhosas experiências espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. São duas experiências distintas. Há uma dupla operação do Espírito de Deus na vida do cristão. O novo nascimento, onde entra essa unção, e o batismo com o Espírito Santo, que é a plenitude do Espírito. Os discípulos, quando Jesus estava com eles, eles curavam. Eles receberam unção para sair curando os enfermos, para sair anunciando o Evangelho. Eles receberam o novo nascimento. Mas depois que Jesus foi até a cruz e ressuscitou e subiu aos céus, então Jesus cumpriu aquilo que ele tinha prometido. Eu rogarei ao Pai e o Pai vos enviará o Espírito Santo. Então, a unção do novo nascimento, ela vem antes do batismo com o Espírito Santo. Pode até haver uma simultaneidade em alguns casos, mas não é a regra. Então, queridos e queridas, nós vemos que quando Jesus estava ensinando aquela mulher, voltando àquela que nós falamos lá no capítulo anterior, no vídeo anterior, aquela mulher ali na beira do poço, lá de Jacó, o poço de Samaria, ele disse: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. E no 7º capítulo do Evangelho segundo São João também, Jesus fala: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João capítulo 7, versículo 38, né? Do seu interior fluirão rios de água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Quem crer em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Louvado seja o teu nome, Jesus. E para os discípulos, Jesus disse assim, em João 14, versículos 16 e 17: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Olha o detalhe. Ele habitava com os discípulos, mas aquele revestimento por dentro ainda ia acontecer. Ele habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículos 16 e 17. Está entendendo? Essa é a questão das duas unções. A unção da salvação e a unção do ministério. O poder derramado dentro do homem, dentro da mulher. Eu recebi essa bênção com 7 dias que eu levantei as mãos para Jesus. Eu recebi essa bênção maravilhosa. Mas alguns levam anos. E alguns não são nem instruídos nas igrejas por onde frequentam, por onde andam, a respeito dessa dádiva maravilhosa. Jesus depois ele chega e diz aos discípulos: vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8, ele já tinha ressuscitado e estava ali com os discípulos, conversando com eles, pouco antes da sua subida aos céus, e ele fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder. Quer dizer, então, quem ainda não é batizado com o Espírito Santo já tem a unção de filho e de filha de Deus, mas ainda falta esse poder para impor as mãos sobre os enfermos e ordenar que seja curado no nome de Jesus. Falta esse poder para anunciar o Evangelho com toda convicção e destreza, e as pessoas se renderem chorando, entendendo
que não existe outro a não ser Jesus Cristo que pode nos salvar, nos curar, nos libertar e nos batizar com o Espírito Santo. Então, depois Jesus chega e diz para eles que eles receberiam o poder. Atos capítulo 1, versículo 8, já mencionamos aqui. Recebereis poder. Talvez esteja faltando isso em você. Né? Talvez, como o salmista dizia, renova em mim a unção. Talvez esteja faltando essa renovação em mim. E eu não vou deixar de orar e de clamar para que o Senhor renove em mim o óleo fresco da unção. Porque é gostoso demais. O homem está, como diziam os irmãos antigos lá do tempo da Assembleia, lá antigamente, os irmãos estarem derramando azeite. Eita, coisa boa, falar em mistérios, sentir a presença do Espírito Santo, quase que praticamente palpável perto de nós. É óbvio que essas duas experiências são experiências diferentes, às quais Jesus se refere. Uma, o novo nascimento, é uma bênção maravilhosa para nós. É o novo nascimento. É a água dentro de nós que jorra para a vida eterna. E a outra experiência é o batismo com o Espírito Santo, que nos torna uma bênção para o nosso próximo. São aqueles rios de água viva que o Senhor prometeu lá em Lucas 24. Rios de água viva que fluem do interior do teu ventre. É o revestimento do poder que Jesus Cristo promete e que está disponível a todos os crentes. Olha o que diz lá em Lucas 24, versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A vida no Espírito Santo, ao estudarmos o Espírito Santo na vida do crente, que nasceu de novo pelo Espírito e que foi batizado com o Espírito Santo, que passou pelas duas experiências maravilhosas. Quando a gente analisa a vida desse homem ou dessa mulher, você começa a perceber muitas coisas. Você descobre que o Espírito Santo em nós testifica com o nosso espírito que somos filhos. Romanos 8,16. Ninguém precisa me dizer que eu sou filho de Deus, porque eu tenho certeza dentro de mim, porque o Espírito Santo testifica. E sabe como é que ele testifica? Quando eu estou bem, ele me diz, bem está, servo meu. Quando eu estou mal, ele me diz, volta ao primeiro amor, meu servo. Testifica com amor, mas testifica que eu sou filho e testifica para a glória do Deus Pai. Então você vai descobrir que todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Descobrimos que todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 fala isso. E nós descobrimos também que o Espírito Santo é Ele quem vivifica. Romanos 8,11 diz assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais. Ou seja, os corpos mortais serão cheios de vida, transbordante de vida, a enfermidade batendo em retirada, a saúde sendo renovada, os anos sendo renovados, o vigor sendo renovado. Vivificará também os vossos corpos mortais condenados à morte. E além disso, esse vivificará aí também ainda nos reporta para a eternidade com Deus. A eternidade na presença de Deus. Ah, maravilha, demais, demais. Eu vibro, eu me empolgo com essa beleza que é a promessa de Deus. O Espírito Santo também, lá em 1 Coríntios 14, 14, diz que nos ajuda a orar em uma outra língua. Se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Ou como diz a Bíblia ampliada, né? Porque se eu orar em outra língua, uma língua desconhecida, o meu espírito, mediante o Espírito Santo dentro de mim,
ora, ora, mas minha mente fica infrutífera. Ela não produz, ela não ajuda ninguém. A minha mente fica na dela. Que farei, pois? Orarei com o meu espírito, pelo Espírito Santo, que também está em mim. Mas também orarei de modo inteligente, com a mente e o entendimento. Cantarei com o Espírito, mediante o Espírito Santo que está dentro de mim, mas também cantarei inteligentemente com a minha mente e entendimento. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 14 e 15. Bom, querida irmã, querido irmão, nós entendemos que o orar no Espírito e o cantar no Espírito é uma coisa misteriosa, assim, é uma linguagem diferente da nossa linguagem materna, da nossa linguagem humana, é uma linguagem celestial. E isso nos edifica. Nem sempre vai edificar as pessoas à nossa volta. Então nós podemos orar em línguas e orar com entendimento para que todos saibam o que nós estamos orando. Podemos cantar em línguas. Quem é batizado com o Espírito Santo sabe do que eu estou falando. E quem não é, procure saber. Procure saber, é gostoso demais. Você saber que, sendo mortal, humano, transformado pelo poder do sangue de Jesus, agora você pode falar em línguas celestiais. Sem passar por nenhum curso de línguas, apenas guiado e ensinado pelo Espírito de Deus. Olha, eu não resisto, isso é bom, isso é maravilhoso demais, é show, como diz alguns amigos que eu conheço, é louco, isso é louco. Ainda lemos que em Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27, também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Então, uma das nossas fraquezas é não sabermos a respeito do que devemos orar e de que maneira. Você pode estar querendo muito dinheiro para dar o maior conforto para os seus filhos, mas Deus, que conhece tudo, sabe que no meio desse muito dinheiro pode vir uma corrupção, pode vir um pecado, pode vir alguma coisa que te afaste do plano de Deus. Então Deus certamente não vai dar muito dinheiro, vai dar condições para que você administre o que tem, para que você possa cuidar dos seus filhos, ensiná-los os bons princípios que eles precisam saber e conhecer, e isso é o bastante. Tá bom, queridos? Ficamos por aqui, graças a Deus. Vamos dar uma pausa e daqui a pouco, mais tarde, nós voltaremos com o Espírito Santo como mestre. Amém? Amém